Pessoal, meus prezados alunos, prezados cursistas, estamos a abrir nossa 13ª aula, 14º encontro do terceiro módulo. Como eu me havia comprometido com vocês ontem, estou passando no estúdio para gravar a 13ª aula, trazendo duas pendências, minha dívida com vocês. Um breve comentário sobre análise pessoal e um breve comentário sobre supervisão, para fecharmos o nosso bloco. Ontem, em determinado momento da aula, eu dizia das características do terapeuta. Evidentemente, trouxe numa perspectiva mista entre o clássico, o ortodoxo e as oportunidades de inovar. Acrescentaria ainda hoje algumas ideias, depois, ao final do terceiro módulo, talvez no último encontro, última aula, eu me aprofunde, mas gostaria de lembrar, em termos de características do terapeuta psicanalista, importante, aprender a trabalhar com as incertezas, longe de nós a soberania, o narcisismo do conhecimento, aprender a trabalhar com as incertezas. O psicanalista não sabe tudo diante das situações em que ele se coloca, diante das análises em que ele trabalha ou analisando, muitas vezes e com frequência não tem a certeza. Então, aprender a trabalhar com a incerteza. Um segundo ponto interessante que podemos acrescentar àquela listagem de ontem, eu passei rapidamente, mas é importante resgatar que, em falando da neutralidade, da não diretividade, ela não impede que haja um vínculo analítico com o analisando. Necessário que se garanta vínculos para que se crie o clima de confiança. Outra ideia importante a acrescentar, lembrar ao analisando que a terapia não é o centro do mundo dele. A terapia não é o centro do mundo, faz parte do mundo, mas não é o centro. Uma outra ideia interessante que nós precisaremos abordar, o psicanalista pode e deve influenciar no rumo da análise. Depois nós aprofundaremos essa orientação. Importante também que o psicanalista saiba dos próprios atributos e saiba das próprias limitações. Ninguém se apresente como um Deus autossuficiente. Uma outra característica importante que seria interessante resgatar, o psicanalista pode se dar conta que algumas características do analisando e algumas características dele se encontram. Isso é muito interessante, pode facilitar o processo da terapia analítica, da escuta analítica. Lembre-se, características minhas, características do analisando. Uma outra ideia interessante para que possamos resgatar, eu tenho insistido desde o início da abertura do nosso curso, nesses 3 módulos que apresentamos, porque era importante resgatar o lugar do inconsciente, o inconsciente enquanto um depósito de desejos reprimidos,
um inconsciente como um depósito de lembranças, de desencontros afetivos, mas também abrir, com uma série de exemplos, possibilidade de potencializar o inconsciente a partir da realidade do princípio do prazer. Vocês bem vão se lembrar desta aula. O que eu gostaria de resgatar aqui hoje, que nos tempos atuais, com a história da psicanálise, com a evolução da psicanálise, a psicanálise parte dessas premissas, desse legado de Freud e avança muito mais. Hoje ela se dá conta da importância de trabalhar, no analisando, a trabalhar negatividade, contradições, ambiguidades. Todos esses desafios, paradoxos, todos esses desafios fazem parte da psicanálise nos tempos de hoje. É muito interessante essa abordagem. Teremos um tempo depois para trabalhar isso. Uma outra ideia importante, nós trouxemos uma iniciação, uma sensibilização, mostrando a evolução das escolas na psicanálise ou da psicanálise, e nos demos conta de diversas escolas. É interessante a iniciação, o conhecimento, muito interessante. Não podemos nos limitar a uma psicanálise clássica, não podemos limitar a uma ortodoxia que nos limita. Nós estamos diante de um novo tempo, de um novo contexto e precisamos inovar. A psicanálise precisa continuar viva. Ela precisa ser ressignificada. Então, a influência de diversas teorias e o conhecimento de diversas teorias, muito pelo contrário, isso é muito bom, isso é salutar. Já dissemos também da positividade de outras ciências. Comentamos da neurociência, comentamos da filosofia, das artes, comentamos da cultura, comentamos da psicologia positiva, da psicologia cognitiva. Podemos acrescentar aqui a psicofarmacologia, muitos casos necessário medicação, por isso o tratamento ele é multidisciplinar, não só da psicanálise. E fechando, ao resgatar um pouco das características que podem ser acrescentadas ao perfil do terapeuta psicanalista, fechando, nós precisamos aprender a trabalhar com opostos, com os contraditórios. A psique humana, nos tempos que nós estamos vivendo, experimenta a todo momento o contraditório, os contraditórios, os paradoxos, os opostos. Trata-se de um grande desafio. Quanto ao pensamento de hoje, eu disse ontem que durante o resto deste mês de dezembro não estarei a produzir novas afirmações, novos conteúdos em termos do bom dia ou dos bons dia no Telegram. Repetirei aqueles mais interessantes. Pensamento de hoje, que pode ilustrar tanto a análise pessoal, a autoanálise, quanto a supervisão, o lugar da análise pessoal, o lugar da autoanálise e o lugar da supervisão. Um pensamento curioso. Veja o seguinte, olha o pensamento. Uma frase de efeito. Ouse e arrisque.
Não desista e saiba valorizar quem te ama. Ouse e arrisque. Não desista e aprenda a valorizar quem te ama. Fiz um texto aprofundando essa mensagem. Por que ela é interessante no momento que nós estamos falando da análise pessoal, autoanálise e supervisão? É importante que nessa jornada de estudo, nessa jornada de conhecimento pessoal, de autodescoberta, sempre atento a essa autodescoberta, esse autoconhecimento. Não é o centro da psicanálise, faz parte da psicanálise, mas não é um fundamento sem o qual não podemos identificar a natureza da psicanálise. Então, lembrando que o lugar do outro é importante, o lugar do eu é importante, ressignificar o outro, ressignificar o eu, estar atento à sublimação, que nós já aprendemos sobre sublimação, aquelas energias provocadas pelas nossas pulsões, que precisam ser canalizadas para coisas boas, para ações sociais, ações artísticas, sublimação. Quando nós colocamos nossas energias em alguma coisa e de repente objeto ou pessoa e perdemos esse objeto ou a pessoa, aquela energia não se torna uma energia negativa. Eu devo reconduzi-la, canalizá-la para outros interesses. Isso nós chamamos de sublimação. Veja que é importante sempre considerar o nosso contexto. Dentro do nosso contexto, considerar ainda, enquanto desafio, as relações digitais, cada vez mais ocupando espaço. E ainda, experimentar a rejeição e o fracasso. Experimentar a rejeição e o fracasso e ressignificá-los. Tudo isso está dentro desse pensamento. Ouse e arrisque. Não desista. Valorize quem te ama. Ressignifique o lugar do outro, dos outros, ressignifique o lugar do eu, ressignifique experiências de sublimação, dê um sentido a elas, encontre essas ações, procure ser autêntico com você mesmo e caminhe aprendendo a trabalhar rejeição e fracassos. Fazem parte de nossa vida. Bem, com essas duas colocações, vou apresentar a vocês uma coletânea de slides, uma focada na análise pessoal e outra focada na supervisão. A intenção desse material didático não é fazer a minha apresentação. Nesse momento, eu passo a fazer comentários desse conteúdo, tanto do primeiro, análise pessoal, quanto do segundo, supervisão. O importante é que vocês tenham esse material na biblioteca digital de vocês e vocês, quando o tempo for oportuno, quando o espírito estiver sereno, quando vocês estiverem bem relaxados, vocês possam voltar a esse material para um exercício, para se permitir a uma provocação. Tenho a impressão que nós estamos caminhando bem, nós estamos
garantindo e estruturando a proposta do nosso curso de psicanálise de uma forma didático-pedagógica que possa facilitar a caminhada de todos. Sempre sou aquele que estimula, que estica as mãos para que caminhemos juntos, cada um dentro do próprio ritmo. Lembro sempre daquele princípio educativo. Não se compare a ninguém, compare a sua aprendizagem com você mesmo. Então, a intenção do trabalho, tanto da análise pessoal quanto da supervisão, apresentar um pouco da natureza da análise pessoal e autoanálise, apresentar um pouco da natureza da supervisão. Nós já andamos em encontros passados conversando sobre isso. Hoje é apenas a apresentação desses dois recursos que vão ajudar vocês na caminhada de vocês, na medida em que vocês se voltarem a esse material sozinhos. Puxem para a biblioteca, um arquivo na biblioteca digital de vocês e no tempo necessário e oportuno, volte a eles e faça essa caminhada de uma forma tranquila. Eu farei uma apresentação relâmpaga, uma apresentação rápida, para que vocês tenham uma contextualização. Então vamos lá, análise pessoal. Não comentarei os quadros estão com pequenos comentários para ajuda de leitura. Trata-se de uma pintura digital, em relação à análise pessoal e uma pintura realista para a supervisão. Razão do nosso encontro de hoje, 13ª aula, elaborar comentários, trabalhando a autoanálise, as questões éticas na supervisão clínica, a necessidade da integração das disciplinas, comentamos filosofia, ciências sociais e tendências futuras, sempre com foco no cuidado da saúde mental. Vamos em frente. Então, num primeiro momento, estarmos atentos aos fundamentos. Quando nós procuramos autoconhecimento, quando nós procuramos trabalhar a consciência, a introspecção. Autoconhecimento, quem sou eu, cada vez mais, mergulhando em águas profundas. Isso nos permite análise pessoal. A consciência é a capacidade do conhecimento de mim mesmo, do meu entorno. E a introspecção, a experiência de voltar para dentro de mim mesmo. Diria, dos três, o mais desafiador é a introspecção. Preciso aprender, experimentar a introspecção. É olhar para dentro de mim mesmo e me descobrir. Explorar meus pensamentos, meus sentimentos, minha vontade, meus desejos. Avante. Uma ilustração. Análise pessoal. Para que a análise pessoal aconteça, é necessário que eu tenha um processo. É necessário que eu domine algumas técnicas e é necessário que eu siga algumas etapas. Esses três elementos são significativos. Vou fazer análise pessoal, certamente experimentarei um processo, experimentarei uma técnica, e terei objetivos e passarei por etapas. Se você pensar numa autoanálise, a mesma coisa. Autoanálise tem um processo, tem a técnica, tem objetivos e garanta uma estruturação de etapas. Avançando, depois vocês voltem às imagens com mais calma. Autoanálise. O que é necessário para a autoanálise? Prática individual. Já provoquei vocês desde o início do nosso curso.
com exercícios, com questionamentos, com perguntas que pudessem dar suporte à prática da autoanálise. Importante que na autoanálise tenha método. Importante que na autoanálise a gente identifique riscos e vantagens. Avançando. Não vamos parar nas pinturas, depois vocês voltem com calma. Técnicas e ferramentas. Por exemplo, já exploramos bastante, a escrita terapêutica, ela é sensacional. Aprenda a fazer registro. A partir de cada momento seu de introspecção, você, na medida em que registra, você vai conectando pontos, você vai tendo insights, é muito interessante. Então, técnicas, escrita terapêutica, mindfulness e atenção plena, somada. Se você tem facilidade em arte, em expressão criativa, explore. Feedback e espelhamento. Você precisa prestar contas para você mesmo dessa experiência de introspecção. Então, aqui nós temos uma provocação. Depois você trabalhe, volte a esse material e veja com mais tranquilidade. Arte e expressão criativa oferecem meios alternativos para trabalhar emoções, e o feedback, o espelhamento, ajuda a ganhar insights sobre como os outros nos veem. Avançando, pintura, no particular, vocês façam um mergulho. Desafios da autoanálise. Então, nós colocamos aqui blind spots, são pontos cegos que a gente não se dá conta. Racionalizações e transferências. Observe na autoanálise esses desafios. Esses aspectos podem distorcer a compreensão de si mesmo e atrapalhar o seu crescimento pessoal. Quando você não se dá conta dos pontos cegos, quando você parte para racionalizações ou quando você reage com transferências. Apenas uma explicação do quadro. Estratégias de cuidado. Quando você se põe a fazer uma análise, uma autoanálise, muito importante ter recursos de autocuidado. O seu entorno, pessoas que vão lhe dar apoio, pai, mãe, namorado, namorada, amigo, parente. As estratégias de cuidado são essenciais para que você se mantenha dentro de um equilíbrio emocional. Avançando, explicação da pintura. Ética na análise pessoal. Nós já comentamos muito esse item. Necessidade da confidencialidade, da sua autonomia e da competência profissional. Quando a gente coloca na perspectiva da supervisão clínica, e vamos, aqueles que se aventurarem, ousarem ao exercício como terapeutas psicanalistas, precisam da supervisão clínica. Ali existe a ética que é significativa, que ela trabalha com confidencialidade das informações, autonomia do analisando ou do terapeuta, do recém-terapeuta no mercado e a competência profissional do supervisor. Teremos tempo depois para mergulhar em águas mais profundas. Explicação da pintura. Referências. Lembre-se que nós estamos sempre falando da análise pessoal. Referências para crescimento e maturidade emocional, para alívio de sintomas e tomada de decisão. Quando nós iniciamos um curso de psicanálise, do ponto de vista psicológico, psicanalítico, nós não estamos prontos inteiros. Portanto, a necessidade da análise, tanto para melhor nos aproximar de nós mesmos
tanto para experimentarmos a técnica, o método que nós utilizaremos nas nossas práticas. Análise pessoal e supervisão clínica levam ao crescimento e à maturidade emocional. Deve aliviar sintomas de ansiedade e depressão. Desafios dos tempos atuais: ansiedade, depressão, estresse, contradições, fragmentações. Então, esses benefícios são significativos para o bem-estar, para o nosso bem-estar. Avançando, explicação da pintura, avançando, estamos a falar da análise. A análise permite o quê? Integração do conhecimento. A integração do conhecimento das áreas psicologia, filosofia e ciências enriquece o processo da análise pessoal e supervisão clínica. Você pode estar experimentando a análise e você pode estar no processo de realizar a análise. Então, como é importante que se garanta a integração desses conhecimentos. A psicanálise precisa trabalhar sempre numa perspectiva multidisciplinar para conhecer essa diversidade, a variedade dos aspectos humanos em relação ao comportamento e aos pensamentos. Explicação do quadro. Tendências futuras, estamos falando da análise, da autoanálise. Então, tendências futuras, cada vez mais novas técnicas, novas visões para a autoanálise em termos de recursos e as pesquisas no mercado sempre inovando, iluminando a caminhada dos psicanalistas. As tendências, quando falamos de supervisão e de análise, implicam no desenvolvimento de novas técnicas para a autoanálise. Isso pode levar a métodos mais eficazes e personalizados de autoconhecimento e cuidados. Portanto, o que nós começamos com Freud não nos limita. O legado de Freud foi o ponto de partida. Avançando, com isso nós fizemos uma rememória, um resgate rápido da natureza da análise pessoal. Vamos fazer agora, num segundo momento, ainda ligado à análise pessoal, vamos fazer uma revisão da supervisão. Lembrando ao nosso grupo, um pouco da conversa do início, esses dois recursos, essas duas produções de slides para análise pessoal e para supervisão, eles não são motivo do nosso trabalho em termos de aula expositiva. Eu estou a apresentar um material que deve depois, papel principal, ser arquivado na biblioteca digital de vocês, quando vocês tiverem o tempo, ou porque vão para a análise pessoal, ou porque vão para a supervisão, deem uma olhada, façam um resgate. É um terreno em que nós podemos pisar para termos uma opinião da natureza da avaliação pessoal e da natureza da supervisão. Quanto à supervisão, o que vamos considerar? A evolução histórica, os desafios, as inovações e a importância da aprendizagem contínua. Vamos mergulhar nesse assunto. Não vamos comentar as pinturas. Importante é ter a ideia do conceito. O que é a supervisão clínica? Esse acompanhamento de um profissional experiente que tem muita teoria, que tem muita prática e que vai dar uma assistência ao nosso trabalho, ao trabalho dos novos terapeutas psicanalistas no mercado.
É um momento de aprendizagem individual com o supervisor, ou será um momento de aprendizagem em grupo, ou será um momento de aprendizagem à distância. A mesma importância que nós demos à análise pessoal, essa mesma importância tem a supervisão. Todos aqueles que se formarem conosco precisam da supervisão no início dos trabalhos, precisa. Eu não diria só no início, no começo, e no meio e durante. Sempre é importante ter um profissional com mais experiência para trocar ideias, trocar casos, trocar impressões. Aqui uma explicação da pintura. Vamos em frente. Modelos de supervisão, comentei com vocês, pode ser individual, pode ser grupal e pode ser à distância. Depois entraremos no mérito disso. Explicação da pintura. Processo. Aí vamos falar do contrato que se tem, da análise de casos e ferramentas. Então, nesse contrato se estabelece expectativas e responsabilidades das duas partes. Pode incluir análise de casos para discussão e orientação. Pode-se considerar utilização de algumas ferramentas, vídeos, gravações, role-playing, para avaliar a melhora e a prática da clínica. Contextualizando. Explicação do quadro. Competência do supervisor, já dizia a vocês da importância da formação, uma boa formação, com uma boa experiência prática. O supervisor deve apresentar habilidades de comunicação e gestão de dinâmicas emocionais. Aprender com ele como trabalhar com gestão de dinâmicas emocionais. É um prato cheio para psicanalista e o analisando. Aqui a explicação da pintura. Desafios em termos da supervisão. Ganha-se muito quando se trabalha, quando se conhece diferentes teorias e técnicas. Ganha-se muito nessa diversidade. E importante uma atenção com relação à transferência na supervisão. É fundamental que o supervisor esteja ciente dessas dinâmicas para que possa abordá-la. Avançando, aqui a explicação da pintura. Supervisão garante um desenvolvimento profissional para quem está no começo. Garante e facilita um autoconhecimento do terapeuta na manutenção de práticas e de identificar evidências. Essa experiência de trocas garante uma reflexão contínua sobre a prática e qualifica as competências. Garante ao terapeuta melhores resultados. Explicação da pintura. Com relação ao papel das pesquisas, elas devem contribuir com a teoria psicanalítica e também deve beneficiar novas supervisões. As supervisões também passam a ter uma nova roupagem, uma nova maneira de se expressarem, uma nova maneira de serem administradas. Tudo isso resultado das pesquisas. Aqui a explicação do quadro. Necessário que na supervisão se tenha avaliação, é o feedback do supervisando, e que se tenha também uma supervisão da supervisão. Curioso, né? Você escolhe um profissional de experiência no mercado e, de repente, esse profissional experiente no mercado pode lhe falar: vamos fazer uma supervisão da supervisão para agregar mais olhares, mais experiências. Avançando, explicação da pintura. Muito importante esse recurso, nós estamos a bater sempre nessa tecla, necessidade. Nós estamos hoje, 2020, final de 2023, começo de 2024 e ao longo de 2024, num processo de formação. Formação profissional em psicanálise. A necessidade depois da formação contínua. Sempre.
todos os anos. Sempre estar integrado a movimentos de jornadas de reciclagem, de atualização. É uma condição para a garantia e a qualidade do trabalho. Explicação da pintura. O legado, sempre estamos a falar do legado e do futuro. A supervisão clínica tem um rico legado histórico e constantemente está em evolução. Atenta a novas tendências e atenta às inovações do mercado. Essa sensibilidade garante mudanças nos ambientes clínicos e sociais. Essa sensibilidade garante a inovação, essa sensibilidade garante o desacomodar-se. Com isso, nós fechamos o nosso quadro e, conforme havia me comprometido com vocês, faria uma passagem rápida a respeito da natureza da análise e autoanálise e uma passagem rápida a respeito da supervisão. Apresentarei a vocês em anexo os 2 mapas que vão contextualizar tanto o trabalho da análise quanto o trabalho da supervisão. Em encontrando alguns elementos novos no mapa da análise ou no mapa da supervisão, registrem no bloco de notas e eu farei uma revisão nos 2 mapas e se me der conta de que existe algum elemento novo ali, a gente retorna novamente em uma das aulas para aprofundarmos. Tenham um bom estudo, volte a esse material com calma, vale a pena. Até nos encontrarmos novamente.